Fernando na área, seja bem-vindo ao Box Complexidade. E agora nós vamos falar sobre ferramentas, técnicas, métodos e processos relacionados então à complexidade. E vamos começar então por nada mais nada menos que um autor conhecido por nós aqui, chamado David Snowden, ou como alguns chamam, Dave Snowden, né? David Snowden foi ex-funcionário da IBM em 1999 e é onde ele trouxe um conceito, né, uma ferramenta ou uma técnica chamada Kinevan, né, ou Kinefin, né? Lembrando que David Snowden, né, ele é gaulês, né, do Reino Unido. Então ele tem uma expressão, uma forma muito típica, muito atípica de falar do Kinevan. Tanto é que eu vou deixar o autor falar com vocês agora um pouquinho de como ele pronuncia, como ele diz, Kinevan. This is the Cynefin framework, pronounced Cynefin, for those of you who don't speak Welsh. The origin of the name itself is deserving of explanation. Its literal translation is habitat or place, but what it actually means is the place of your multiple belongings. It's this very sense that you're rooted in many different paths which profoundly influence what you are, but of which you can only ever be partially aware. And the reason it's a good name for a complexity model is that's a complex system. Thousands of modulators influence the development of the system. They influence what you are, but you can never fully know what they are. Ok, isso posto, né, e dito aí por ele, interessante a forma com que a pronúncia dele está bem distante do meu Kinevin, Kinevan, Kinefin, Cynefin. Independente disso, como visto, são 4 quadrantes, né, que servem para a nossa tomada de decisão. E o mais importante é a gente entender esses 4 quadrantes que nós iremos passar detidamente aí por cada um deles. Eles têm algumas características relevantes que eu gostaria de pontuar antes da gente passar por cada um desses quadrantes. Primeiro, eles servem muito para tomadas de decisões. Segundo, e o mais importante, para uma reflexão e uma análise de complexidade. E com absoluta certeza, o cenário óbvio, né, ou clear, como é chamado hoje pelo autor, o contexto e o cenário mais tranquilo, e onde a maioria das escolas, a maioria das escolas nos ensinaram e nos ensinam até hoje as tomadas de decisões, e a maioria das ferramentas que nós aprendemos academicamente são as ferramentas utilizadas. 2 deles, as ferramentas são bem difíceis de serem utilizadas e onde nós temos muita dificuldade em fazer qualquer tipo de planejamento. Então, o importante é lembrar que isso é uma ferramenta usada para complexidade e para o pensamento complexo. Então, vamos navegar em cada um desses elementos. O primeiro deles que eu queria apontar é o clear, ou como está colocado aqui, né, o óbvio, né? Como eu disse, né, o autor ao longo dos anos modifica o nome principalmente dessa caixa, né? Ele vem mudando o nome dessa caixa algumas vezes, né, para exemplificar e traduzir melhor o cenário atual, né, e responder melhor ao que as organizações e as empresas atuam. Mas mais importante, quando nós olhamos para esse cenário, seja ele óbvio, ou clear, ou simple, ou simples, né, como o autor coloca, nós entendemos o que ele quer dizer com isso. Talvez grande parte das nossas tomadas de decisões ou cenários organizacionais ocorrem nessa etapa, ocorrem nessa caixa. O que isso quer dizer? É que aqui nós temos um cenário conhecido, né, onde muito do que ocorre no passado é refletido no futuro, onde muito do que eu falei em blocos anteriores do nosso planejamento estratégico, do nosso pensamento estratégico, é refletido no futuro.
né? Quando você categoriza entre esse senso, categorizar e responder, é que você tem essa prática, né, constante, ela funciona muito bem. Quando você está num sistema operacional padrão, né, onde o sistema mecanicista ou o sistema linear responde muito bem, isso funciona tranquilamente. Vou dar um exemplo tradicional. Vamos imaginar que o meu projeto seja fazer um churrasco para o meu plano, ou meu projeto seja um churrasco para 20 pessoas, e eu vou fazer um churrasco para 150 pessoas. Ou mesmo, quando nós olhamos no entorno, eventos como buffets, né, que normalmente operam aí com uma quantidade regular de pessoas, ou eventos de casamento, empresas que organizam eventos de casamento em alguns tipos de igreja e sabem mais ou menos controlar a quantidade de pessoas que entram e saem. Então, o que acontece em situações como essa são eventos que são tomadas de decisões, né, tanto o projeto, como o cenário, como o contexto, estão dentro do universo do óbvio. Então fica muito fácil para uma tomada de decisão. Então essa é a nossa primeira caixa, né? Então o nosso negócio está no universo do óbvio. A partir daí, nós iríamos para a segunda caixa, né? E qual é a segunda caixa? É a nossa caixa do complicado. A caixa do complicado, ela, como o próprio nome diz, ela já vai utilizar um outro conceito, né? Que conceito é esse? Você vai ter que analisar. Se nessa primeira caixa nossa, né, na primeira caixa, nós tínhamos uma situação de categorizar, aqui nós temos segundo o autor, uma tendência de analisar. Aqui nós temos que refletir um pouco mais no longo prazo, né? Aqui não é uma resposta de curto prazo ou uma análise de curto prazo, é uma análise mais de longo prazo. Aqui normalmente as melhores práticas não vão funcionar, mas sim as boas práticas. Aqui normalmente você vai precisar de uma análise mais estruturada, de uma análise mais alongada, de ter algumas informações, dados mais precisos, porque aqui você entrou no universo complicado. Lembre-se que diverge muito a palavra complicado para complexo, né? Complicado, quando você está no universo complicado, você necessita de informações contundentes, informações técnicas, informações precisas. Você tem que ir atrás das informações precisas. Informação precisa, você tem que saber pesquisar e onde pesquisar. Você tem que ter um senso crítico de onde pesquisar. Então a sua flexibilidade cognitiva ou sua análise cognitiva, ela tem que ser mais apurada. Então quando você pesquisar, você tem que saber que um Wikipedia pode te dar algumas informações precisas sobre algumas coisas que não sejam tão relevantes, mas sobre outras nem tanto. Você pode entender que um artigo acadêmico, né, ele pode te dar uma informação relevante sobre alguma coisa, mas existem artigos acadêmicos publicados. Se você estiver querendo saber uma determinada informação, você tem que procurar naquele vertical. Não adianta você querer procurar sobre resiliência, né, numa revista que ela não é especialista em falar sobre aquele assunto. Ela pode ter até um assunto publicado de resiliência numa revista, mas ela não é especialista naquele assunto. E você vai falar sobre resiliência, sobre uma revista que não é especialista naquele assunto, então você tem que procurar num journal ou numa revista especializada naquele assunto. Isso te dará toda a diferença. Então aqui é a mesma coisa. Quando você está num ambiente complicado, o que é necessário aí é você estar atento a que tipo de informação técnica você está construindo a partir daí, o que tipo de informação relevante para a sua tomada de decisão. Então aqui você tem que ter um senso de análise mais apurado para a sua tomada de decisão. E aí sim você consegue responder.
Perfeito? Então isso que significa um ambiente complicado. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar então que o meu projeto ele envolva fazer um trabalho, um projeto social envolvendo situações, bairros ribeirinhos. Vai ter um impacto social, sendo ele positivo ou negativo, né, envolvendo outras comunidades. Eu vou trabalhar num projeto social com comunidades indígenas, vou trabalhar com projeto social com comunidades de baixa renda, e aí como que eu documento, como que eu sinalizo, como que eu informo essas pessoas. Então tudo isso é relevante, é importante, e como chegar às pessoas de uma forma adequada para que elas entendam o que está sendo feito. Então isso é complicado. Se eu não tiver um bom linguajar, um bom acesso e me preparar muito bem, talvez eu não consiga ir na mesma velocidade que o meu projeto tem aqui, porque eu não tenho, né, eu não fiz uma boa análise, eu não fiz uma boa interpretação. Perfeito? Daí nós vamos para o terceiro box. O terceiro box é bastante relevante para a gente, que é o terceiro box do complexo. No box do complexo, o que acontece nesse box de muito importante para a gente? Aqui é onde talvez ocorra a criatividade. Talvez não, é onde a criatividade realmente ocorre, né? É onde as organizações e o negócio tem que ser criativo, né? No box complexidade, ou na tomada de decisão no ambiente complexo, ou a situação organizacional no ambiente complexo, você vai ter que fazer primeiro o que o autor está chamando de prova, depois esse senso e depois a resposta. Aqui, normalmente, utiliza técnicas, né, que o autor está chamando de práticas emergentes, né, ou técnicas emergentes. Isso dentro das tomadas de decisões e dentro das ferramentas de tomada de decisões, são técnicas que você não experimentou antes. Você está usando de técnicas e métodos que não foram testados anteriormente. Então você não tem nenhum método e nenhuma técnica que você já tenha testado e experimentado, que você vá testar ou experimentar agora. Nesse cenário, é fundamental que você trabalhe com especialistas. Aqui é onde os especialistas, e são extremamente relevantes, especialistas da área, né? Ou o caráter inovativo, né? Onde há o espaço para inovação, por isso que a prova, o teste, é o espaço para inovação, onde nós podemos testar, onde nós podemos buscar novas possibilidades. Então é onde alguns autores vão afirmar que é onde a organização tem esse espaço de inovação, esse espaço de crescimento, aonde normalmente o líder tem que levar a empresa, ou tentar transicionar a empresa, ou tentar levar o seu negócio até aí. Óbvio que há umas fronteiras dentro do universo do complexo, né, porque a gente não está vendo as fronteiras do complexo para onde elas estão indo num cenário como esse, né? Mas quando você está num cenário complexo, você tem que primeiro tomar muito cuidado com essas fronteiras, que elas não estão tão claras aí. Vamos dar um exemplo de um cenário complexo que pode estar acontecendo aqui. Eu vou escalar o Everest. Então, o que ocorre aqui, a relação causa e efeito, né, ela não é muito clara. Onde, no óbvio, a relação causa e efeito ela era totalmente conhecida. No complicado, a relação causa e efeito ela é distante, ela até existe, mas a causa e efeito ela tem uma correlação distante. Aqui eu não sei no complexo como se dá a relação causa e efeito. Talvez uma causa gere um ou mais efeitos e um efeito possa ter origem de uma ou mais causas. Então a relação causa e efeito não é muito claro. No caso de eu estar escalando o Monte Everest, por mais que eu tenha me preparado para essa aventura, né, pode
surgir determinados eventos que eu não esteja preparado, né? Adversidades ao longo do evento que eu não esteja preparado para lidar com elas, né? E eu tenha que lidar no momento que elas ocorrerem da melhor forma possível. Então é um evento complexo de se administrar, né? Então haverá espaço para uma inovação, para um teste, para aí uma disruptura, para um teste, para uma prova e para aí eu responder. Por isso que para uma prova como essa eu tenho que operar com especialistas, pessoas que já fizeram isso, pessoas que conhecem muito bem de corpo humano, pessoas que conhecem muito bem de montanhas, de técnicas. Eu vou para fazer um trabalho como esse, escalar o Monte Everest, é importante que eu trabalhe com especialistas. Ou um outro projeto, vou operar com bolsas e mercados, então é necessário trabalhar com especialistas, né? Então todas essas coisas, mercado de especulação, é necessário trabalhar com isso. E por último, e não menos importante, né, vamos falar então de o último aqui, que é o cenário caótico, né, onde David Snowden vai falar sobre aqui não há nem muito o que se dizer, né, eu nem me alargo muito falando aqui, porque aqui não tem nem muito prática. Aqui é reação, aqui não há nenhuma relação de causa e efeito. Quando você está num cenário caótico, é sinônimo que você tem que reagir. O cenário caótico é o cenário onde simplesmente está pegando fogo e você tem que reagir ao fogo, né? Então é aquele momento onde uma situação ocorre na sua organização, ou uma falha, ou uma quebra, ou uma perda de contrato, ou uma alteração de cenário imediato, o bloqueio de contas, uma perda de um contrato muito grande, um cliente internacional seu que quebra, e você tem que responder àquela mudança imediatamente. Então aqui não há uma ação, um planejamento. O que pode ocorrer aqui, o que deve ocorrer aqui é você tentar mudar o seu negócio, mover o seu negócio para um ambiente complexo, né, ou para algum desses ambientes, tentar transacionar o seu negócio. Porque quando você estiver num ambiente caótico, né, você está num ambiente totalmente reativo, né? Então aqui você age primeiro, né, para depois entender, para depois responder. Então é um momento de totalmente ação, né? Então é um momento reativo da organização. E um último que eu não havia comentado ainda, né, que eu falei que era o último, mas não é o último, é quando você chega no disorder. É muito importante até passar por esse disorder, que é uma situação importante que o autor também coloca. O disorder é sinônimo que eu não tenho suficiente informação, né, para uma tomada de decisão. Eu estou num cenário, né, num cenário tal que eu não sei em qual dos quadrantes eu me enquadro, né? A quantidade de informação que existe naquele momento sobre aquele contexto, ela é insuficiente para saber se eu estou num cenário complexo, se eu estou num cenário caótico, se eu estou num cenário óbvio, né? Então é necessário coletar ou desenvolver melhor para saber, para poder me movimentar, para poder ir para algum lugar, para poder, a partir daí, discorrer sobre alguma coisa. Então, o disorder, né, que é o centro de tudo isso, é sinônimo de ausência de informação para uma tomada efetiva de decisões. Às vezes, em um momento de transição, você pode cair nesse vale da disorder também, que é que você estava transicionando entre um e outro e perdeu-se dados, perdeu-se informação, e você está perdido nesse universo e você precisa achar uma forma melhor de elaborar. Ok? No próximo box eu vou trazer um exercício, né? Um exercício não, uma prática de como o Evoke foi criado, e na sequência nós iremos fazer, vou deixar para vocês um exercício, a proposta, né, de vocês fazerem um exercício referente a isso daqui. Espero que tenha sido interessante a passagem pela ferramenta de David Snowden. Ela é largamente utilizada por algumas empresas, né, principalmente quando você está num momento de tomada de decisão, e ela serve muito para dinâmicas e para análises organizacionais.
Ok? Luiz Fernando se despede. Até o próximo box.